Olá, amigos. Vamos retomar hoje aí as gravações do canal do professor Tamuia, realizando uma análise funcional. Uma análise funcional de um caso bastante intrigante, de um esposo que, na relação com a sua esposa, ele primeiro tinha um cargo de bastante importância, e aí a sua esposa naturalmente vai desenvolvendo algumas atividades e acaba obtendo alguns brilhos maiores do que ele. Isso vai gerar alguns problemas de relacionamento. É um caso fictício, não é um caso que é criado, mas é fictício e é criado baseado em eventos da realidade. E será muito interessante para todos que ouvirem, porque vocês vão perceber que vai dar para fazer uma ponte, uma generalização com uma série de outras situações que vocês estão habituados a encontrar na realidade de vocês. Para quem ainda não sabe o que é uma análise funcional, é o fenômeno de observarmos aí o comportamento das pessoas na correlação com as suas funções. É uma das tecnologias mais avançadas que nós temos para compreender o comportamento dos sujeitos e nos ajuda muito a compreendermos que o comportamento não é um fenômeno mágico. Ele não acontece aleatoriamente, ele tem uma razão de ser daquela maneira. Então, quando nós falamos em fazermos análises funcionais, nós estamos dizendo que nós iremos estudar o comportamento e compreendermos por que as pessoas estão se comportando daquela maneira, na sua relação com o ambiente. E aí vamos lá para o caso de hoje. Nos acompanha aí. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Vamos lá, o caso, eu vou dar um nome aqui, o Joaquim casou com a Marieta. E o Joaquim passou no concurso para juiz no município do Sertão Alagoano. Então, o Joaquim era a figura mais importante, uma das mais importantes da cidade. Muitas vezes ocupava um papel de maior importância até mesmo do que o do prefeito da cidade. Por quê? Porque o juiz era o sujeito que tinha autoridade, o poder de decisão. O Joaquim ainda era bastante jovem e aquele poder todo, aquele prestígio todo na cidade rapidamente lhe subiu a cabeça, de tal modo que os amigos de longas datas, as pessoas que ele já conhecia, ele já não tratava essas pessoas da mesma maneira. Se a gente começa a fazer a análise funcional a partir deste momento, a gente já entende que no momento que ele assume o cargo, ele tem um cargo de poder. E o que significa o poder? A capacidade de interferir sobre outras pessoas, o que lhe facilita a consecução de reforçadores. Por que reforçadores? Porque ele vai ser apreciado por outras pessoas, ele vai ser consultado por outras pessoas, ele vai ser, digamos assim, valorizado por outras pessoas, e as pessoas irão agir com ele sempre numa relação dizendo assim, o poder é seu e você pode fazer e decidir de certa maneira o que bem lhe aprover. Isto numa cidade pequena do sertão de Alagoas, o segundo menor estado do nosso país, as cidades do sertão são as menos povoadas. Imaginem aí como esse sujeito não se sente então com capacidade decisória de fazer o que bem entender. O Joaquim casou com a Marieta, uma moça bastante simples, bonita, mas simples. Ela sempre teve uma boa formação de família e almejava muito o papel de esposa, casar, cuidar dos filhos, cuidar do esposo. E o Joaquim rapidamente pediu para que ela não trabalhasse fora, porque com o dinheiro que ele ganhava, ela não iria precisar trabalhar fora e poderia se dedicar melhor à família. E fizeram esse acordo e conviveram bem. Só que o Joaquim era o brilho do fenômeno. Marieta, então, com sua delicadeza e sua educação, começou fazendo uma academia de ginástica, começou fazendo exercícios, malhações, coisas desse tipo.
E depois de algum tempo ela decidiu cantar na igreja uma igreja neopentecostal que existia naquela cidade do sertão alagoano. E rapidamente os pastores, os membros da igreja começaram a ficar extremamente admirados com a voz, com a habilidade que Marieta tinha para cantar. Ela se tornou uma espécie de atração ali naquele coral, né? Cantando no coral da igreja neopentecostal daquela região ali. O esposo sempre a acompanhava na igreja. E ele foi notando como a apreciação de Marieta foi subindo exageradamente na cidade, de tal maneira que Marieta se tornou mais conhecida na cidade, mais apreciada e mais admirada do que ele, que era o juiz. E aí é onde começa o nosso grande problema. O Joaquim então passou a ter uma ciumeira enorme da Marieta. A palavra inicial a gente pode colocar essa, ciumeira. Ele não queria mais que Marieta fosse para o coral, ele não queria mais que Marieta fosse ensaiar na casa da pessoa, ele não queria mais que Marieta estivesse andando fora de casa, ele ficou enciumado de Marieta. Mas será que a gente pode classificar isso como ciúme mesmo? Eu já gravei outros vídeos anteriores falando sobre o ciúme, fazendo análise funcional do ciúme, bem como também falando sobre a inveja e fazendo uma análise funcional da inveja. E é muito comum que as pessoas confundam ciúme com inveja, principalmente numa situação como essa. No primeiro momento, todo mundo pode imaginar que o Joaquim está morrendo de ciúmes da Marieta. Mas o que é o ciúme? O ciúme é quando a gente tem medo, eu vou usar inicialmente a palavra medo, de perder os reforçadores que alguém oferta para a gente. E a gente tem esse medo de perder esses reforçadores, porque alguém pode retirar esses reforçadores da gente. E esses reforçadores geralmente são associados a alguma coisa ou a alguém. E aí a gente fica com medo que alguém retire essa alguma coisa ou alguém da gente. E por isso a gente manifesta um comportamento, né, que é essa espécie de medo a gente vai chamar de ciúme. Vamos aí ser mais bem pontuais. Sempre que uma pessoa, né, começa a se comportar de uma maneira alterada para não perder os reforçadores que uma outra pessoa oferece a ele, ou para não perder os reforçadores que algum objeto oferece a ele, porque uma outra pessoa está se aproximando da possibilidade de ter acesso a essa outra pessoa ou a esse outro objeto, a gente vai dizer então que o comportamento desse sujeito que tinha acesso a esses reforçadores, tentando afastar a outra pessoa, tentando fazer com que essa pessoa que é fonte dos reforçamentos não saia, ou que fique mais limitado, ou guardando melhor esse objeto dele, a gente diz que neste caso existe aí o comportamento de ciúme. E o comportamento de inveja? O comportamento de inveja é sempre que a gente vê que uma outra pessoa recebe reforçadores, os quais, de alguma forma, a gente começa a se comportar de uma maneira para receber aqueles mesmos reforçadores. Não há problema nenhum quando a gente se comporta de uma maneira para receber esses mesmos reforçadores, procurando aprender e desenvolver qualidades. O problema está quando a gente toma um caminho econômico. A gente acredita que pode destruir a outra pessoa que recebe os reforçadores para assim a gente receber esses reforçadores. Só que tem, gente, aí uma miscelância enorme de possibilidades. A gente tem um gradativo enorme entre o impulso de receber os reforçadores que o outro sujeito recebe, né, ao visualizar que outra pessoa está sendo reforçada, e os reforçadores que nós mesmos queremos, né? Então, eu quero os reforçadores que o outro está recebendo ali, de que maneira eu vou precisar me comportar? Bom, no caso aqui do Joaquim, com relação a Marieta, no primeiro momento, o fato dele dizer que não queria mais ela cantando no coral, não queria mais ela indo para a academia, a gente pode imaginar que foi alguma espécie de ciúme. Só que o ciúme, veja, é medo de perder os reforçadores que aquela pessoa poderia ofertar para ele. No caso, eu não estou falando de ciúme, no caso, eu estou falando de inveja, porque o que mobilizou de fato o comportamento do Joaquim não foi porque Marieta apresentava algum risco de uma outra pessoa se aproximar dela ou de uma outra pessoa receber os reforçadores que ela poderia ofertar.
E esse é um detalhe muito importante, porque a pessoa pode argumentar ser ciúme, mas na verdade não é ciúme. O que Marieta, na verdade, estava obtendo eram muitos reforçadores da comunidade, da sociedade. E isso fazia com que o Joaquim, então, enxergasse Marieta brilhando mais do que ele. E aqui a gente tem um parâmetro engraçado, ligado ainda à filogênese das pessoas. Nós gostamos de ver todo mundo bem, mas não queremos ver as pessoas melhores do que nós mesmos. Isso nos incomoda profundamente. Ver as pessoas bem, sim, melhores do que a gente, aí começa a mexer com os nossos brios. As psicologias mentalistas chamam isso de ferir o ego. Na verdade, nós estamos falando de parâmetros filogenéticos adquiridos a partir do processo evolutivo. Então, as pessoas, elas entram numa base de competição. E se elas possuem os elementos para anular parte do repertório do outro, do comportamento do outro, para que assim esse outro não obtenha tantos holofotes, tantos reforçadores, as pessoas tendem a fazer isso da maneira mais sutil ou mais execrada que seja, para poder anular os reforçadores do outro e assim obter os reforçadores. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Joaquim não era um ciumento. Joaquim era, na verdade, um invejoso. Se você conhece alguém que está sendo invejoso dessa maneira, dá o toque para ele. A inveja dificilmente constrói alguma coisa. É muito mais importante a pessoa desenvolver as habilidades, usar o impulso que ela tem do recebimento de reforçamento dos outros, para ela se desenvolver cada vez mais, do que ela ficar nesta ideia louca de sempre estar tentando anular as outras pessoas. Vamos lá. É isso. Espero que tenha sido uma ótima análise para vocês também. Vamos em frente.